Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe o teu dia, que o Senhor abençoe a tua casa. Eu quero trazer uma meditação nesta manhã da Palavra de Deus, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 5. Uma palavra poderosa. Essa palavra diz assim: ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus diz que começa ali dizendo que ali não haverá mais noite. Né? É interessante, você já acordou com aquela impressão de que a noite não passou? Há momentos da nossa vida que nós sentimos assim, acordamos, mas com aquela sensação que a noite não passou. Eu quero dizer, a noite vai passar. A palavra de Deus diz que lá, quando o Senhor restaurar todas as coisas, quando o Senhor voltar, não haverá mais noite. Então, queridos, a noite é interessante, quando a palavra de Deus aborda esse período da noite, é o período de trevas, período de escuridão, período de tribulação. É um período, querido, que parece que nós não temos resposta das nossas vidas. Lembra quando Pedro ele volta de uma pesca e a resposta dele para o Senhor Jesus foi: trabalhamos a noite toda e nada pudemos pescar. Né? O período da noite parece que é um período sem resposta, um período de angústia, de tribulação, porque na noite você não tem percepção, né, do que está acontecendo de fato. Há uma escuridão plena. E assim, querido, nós vivemos períodos de tribulações na nossa vida, né? É o período da noite. No Salmo de número 30, versículo 5, é muito conhecido de todos nós, diz assim: pois a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro, diz que o choro dura uma noite. Uma noite apenas. Então a noite é o momento de angústia, de tribulação, de vales qual nós passamos muitas vezes. Lá no livro de Jó, no capítulo 35, versículo 10, Jó diz que o Senhor que nos dá cânticos de vitória durante a noite. Então são nas nossas tribulações que nós temos também experiências com Deus. Tiago até nos alerta para nós nos alegrarmos quando nós estivermos passando por tribulações, né? Porque ali vem a prova da nossa fé. Amados, então, queridos, eu já trabalhei em hospital, né? E a gente percebe que quando começa o cair da noite, o número de pacientes aumentam, porque a imunidade das pessoas abaixa nesse período. E é o período que as pessoas ficam mais doentes, as febres aumentam, que as pessoas ficam mais sensíveis às enfermidades. É o período da noite. Então, amados, na noite, nós ficamos mais sensíveis. E nós não percebemos que o Senhor muitas vezes está cuidando de nós. A palavra de Deus também nos fala um fato muito interessante que está no livro de Daniel, lá no capítulo 6, do verso 1 ao verso 16. Conta a história de Daniel, que foi ali deixado na cova dos leões. E é muito interessante esse texto, porque esse texto fala que Daniel passou uma noite com os leões. Talvez você esteja assim. Talvez você está passando a noite com os leões. Mas, querido, você não está sozinho. A palavra de Deus diz que Deus foi lá. Foi lá na cova de Daniel, na cova dos leões. O Senhor estava com ele. Nenhum leão tocou em Daniel, porque o Senhor estava com ele. Então, querido, não importa se a noite que você tem passado, a luta que você tem passado, olha, o Senhor vai lá. O Senhor foi junto aí, o Senhor está aí com você, dizendo, querido, você não está sozinho neste momento. O Senhor está contigo.
A provação, querido, na verdade, quando nós olhamos os textos, quando lemos que Deus provou a fé de Abraão, né? A fé foi provada, mas na verdade, será que Deus não sabia que esses homens continuariam fiéis? Será que Deus não sabia a resposta final? Claro que Deus sabe. Então, para que Deus deu as provações? Para trabalhar em nós, para trabalhar o nosso caráter, para nos amadurecer. Nós precisamos crescer espiritualmente, assim como o corpo físico, ele cresce. Nós, espiritualmente, nós também precisamos crescer. Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios 13, no finalzinho, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Agora que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Queridos, a palavra de Deus mostra que Adão, ele nasceu grande. E, queridos, Adão não aprendeu nada, Adão caiu. Ele nasceu já grande, mas a Bíblia diz que Jesus, ele crescia. Fala assim, um menino crescia. Ele cresceu. Então nós precisamos crescer. E o período da noite é um período também de crescimento, querido. Quando a criança ela chega na adolescência, né, costuma dizer que ela sente dores enquanto ela dorme, são dores do crescimento. Acontece no período de repouso, na noite. Então, querido, esse momento de trevas, esse momento de angústia, esse momento de tribulação, sabe, querido, que todas as coisas colaboram para o teu bem, é para teu crescimento, né? E a palavra, e eu quero encerrar dizendo que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, o Senhor Jesus fala assim, na noite, Paulo diz que na noite que ele foi traído, ele tendo dado graça, ele tomou o pão, deu graça e diz, este é o meu corpo. Amados, Jesus ensina a dar graças na noite de maior angústia da sua história. A Bíblia diz que ele deu graças. Então, amados, dai graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, porque a noite vai passar. Vai passar, porque o choro dura apenas uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Deus tem preparado uma manhã para você. Jesus é a estrela da manhã. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, no nome precioso de Jesus.